As pessoas acreditam que o único tecido que se pode ser usado na cartonagem é o tecido de algodão. É mentira isso, Edi? É só o tecido de algodão? E para quem não me conhece, eu sou a Edi Toma e meu assunto aqui com vocês é cartonagem. E nessas lives eu dou dicas de oportunidades para você aumentar a sua renda com uma técnica diferenciada de cartonagem, tá? E hoje o nosso assunto é sobre tecido. Qual tecido usar na forração das nossas peças em cartonagem, tá? As pessoas acreditam que o único tecido que se pode ser usado na cartonagem é o tecido de algodão. É mentira isso, Edi? É só o tecido de algodão? Não, não é só o tecido de algodão que pode ser usado, mas o tecido de algodão é mais fácil para trabalhar, porque ele é de algodão e ele adere melhor na cola, então você não tem dificuldade de fazer a colagem do seu tecido, tá? Essa colagem que eu falo, que é fácil, né, de fazer quando o tecido é de algodão, não é quando você está forrando uma parte lisa, mas sim quando nas dobras, onde um sobrepõe no outro. Então, o tecido de algodão, ele adere muito fácil. Então, principalmente nos cantinhos, ou quando você vai forra. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, isso daqui. Quando você vem com o tecido e passa ele para dentro, quando é o tecido de algodão, você veio com a espátula, pôs ele aqui para dentro, ele cola perfeitamente. Já o tecido acrílico, sintético, ele é mais difícil de colar, tá? Então, o que acontece? Você cola e ele solta. Então, ele dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, por isso que vocês ouvem muito as pessoas recomendarem o uso do tecido de algodão, tá? Então, é nesse sentido aí. Ele é mais fácil de usar, tá bom? Mas tem muitos tecidos de algodão também que mancha muito, tá? Então, toma cuidado. E não dá para saber qual que mancha, qual que não mancha, não, tá? É uma coisa assim que você vai usar e vai ver como que ele vai se comportar ali, tá? Mas é isso aí. Olá, Rosângela, bem-vinda, querida. Capital do Ceará, só chuva. O assunto hoje é muito interessante e é um mito, né, para muitas pessoas, porque muitas meninas fazem a cartonagem e quando vai para uma loja comprar tecido, né, que é o que a gente adora fazer, comprar tecido, chega lá e se encanta com tecido que não é de algodão, mas tem aquela coisa na cabeça, né? Eu não posso levar esse porque não é de algodão. E a cartonagem só pode trabalhar com tecido de algodão. E isso não é verdade, tá? Então, hoje no decorrer da nossa live, eu vou mostrar para vocês peças que eu fiz com tecidos que não é de algodão, para vocês verem como que fica, né? Como que é o processo. Assim vocês vão entrar em uma loja e comprar o tecido que vocês querem, né? Não aqueles que vocês acham que tem que ser. Então, isso é muito legal, ter a liberdade de comprar o tecido que a gente gosta, tá bom? Depois eu vou passar aqui nas perguntinhas, nos pedidos, tá bom, Rosângela? Aí a gente fala sobre esse daí. Aqueles blocos. Me põe aqui, então, o que é esses blocos que você está falando, tá? Vamos lá. E qual a diferença? Tá. Sei. Bloquinhos de nota, né? Tá bom. E qual a diferença entre tecido de algodão e tecido sintético? É isso que eu falei. O tecido de algodão ele cola com mais facilidade, enquanto o sintético ele dá um pouco mais de trabalho para você fazer a colagem dele, tá? Mas os dois é tranquilo para você trabalhar. E qual o maior benefício, então, de você usar o tecido de algodão? É a rapidez que ele te dá. Como eu falei, você passou ali, ele cola, então você não vai ter que ter muito trabalho. Ok, obrigada, Kátia. Você não vai ter muito trabalho para ficar colando ele. Então, o benefício
de você usar um tecido de algodão é esse. Ele é mais rápido de se trabalhar, porque ele cola com mais facilidade, tá? Então, esse é a parte importante do tecido de algodão, é a colagem dele, que é mais rápida do que o tecido sintético. E também alguns tecidos sintéticos você precisa fazer algum processo nele, que seria a laminação dele, né? Ou o empapelamento do tecido, para você poder colar ele numa boa, ele colar direitinho. Então, o tempo que você gasta fazendo isso, você economiza utilizando o tecido de algodão, mas pode usar o sintético também, tá? E se você falar, Edi, então só quero trabalhar com sintético, tranquilo, mas tem sintético que você vai trabalhar com ele normal, como se fosse um tecido de algodão, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você vai trabalhar sem precisar fazer nenhuma técnica diferente com ele, tá? Você vai fazer e pronto. Outros, você precisa laminar, vai depender de que tipo de tecido sintético é esse, porque tem alguns tecidos que ele é 100% poliéster, né, 100% sintético lá, e outros tem metade, né? Metade algodão, metade não. Então, esses também é mais fácil de trabalhar. Agora, quando você pega um tecido 100% sintético, aí você precisa fazer técnicas nele de empapelamento, laminação, cada um fala de um jeito, para você poder trabalhar com ele normal, tá? Eu vou mostrar aqui hoje para vocês peças com tecido 100% sintético, né? E eu não fiz nada especial nele, deu para trabalhar. Como também tem tecido 100% sintético e eu precisei fazer, usar a técnica da laminação para conseguir trabalhar com ele, tá? Então, vamos lá, seguir a colinha da Edi. E onde eu vejo que as pessoas mais erram na questão do tecido é não se permitir usar um outro tecido, tá? Ela não acha que é só aquele, só usa aquele, tá bom? E agora, como que você usa a organização dos seus tecidos? Edi, como que você faz para guardar ele? Você soca lá tudo numa caixa? Como que você faz? Eu não sei se eu já comentei com vocês, eu gosto muito de patchwork. E eu fiz aulas de patchwork com uma professora muito legal, eu acho que eu já até comentei, não sei se eu comentei com ela, com a Ana Cosentino. E foi minha primeira professora de patchwork. Eu não faço patchwork como trabalho, não, é hobby mesmo. Eu gosto, eu acho bacana. E em uma das aulas dela, ela ensina a gente pegar a auréola, né, que fala, né, do tecido, porque ele tem ela dos dois lados. Então, você pega uma auréola com a outra, junta e dobra todo bonitinho. E aí, então, você trabalha com o seu tecido assim. Então, quando eu vou lá comprar os meus tecidos, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é dobrar ele dessa forma, auréola com auréola, tá? Deixa eu pegar um aqui para mostrar isso para vocês. Ó, esse tecido aqui, por exemplo, ele é um tecido de algodão, tá? Aqui, cadê? Tá vendo? Eu vou mostrar para vocês a auréola, para quem não conhece. Eu vou mostrar no Face, depois no YouTube, depois eu mostro no Instagram. É onde tem esses furinhos, tá? Ó, para quem tá no Instagram, a auréola é onde tem esses furinhos do tecido. Eu junto uma com a outra, tá? Junto toda ela uma com a outra e depois eu junto de novo o outro lado, tá? Porque ela tem dos dois lados, então fica tudo juntinho assim. Aí eu junto ele de novo e dobro ele nesse tamanho. E aqui eu começo a cortar o meu tecido para fazer a forração da caixa, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer as laterais da caixa. Então, aqui eu pego a tira, eu tenho um papelão aqui, ó, fácil, faz de conta que é a lateral de uma caixa. Eu vou colocar ele na medida que eu quero aqui do tecido, tá? Ó, por exemplo, assim. Tá torto, né? Faz de conta que tá reto. Então, eu vou colocar ele aqui no meu papelão, na lateral da minha caixa, tá? E aí eu vou
cortar, refilar ele aqui no tamanho que eu quero. E vai ficar essa tira super comprida. Mas aí eu vou ir cortando do tamanho que eu quero para todas as laterais da caixa, tá? Então, ela vai ficar assim. E aí eu já corto na medida certa. Eu não tenho desperdício com isso, porque o pedacinho que vai sobrar, se sobrar, eu uso para uma outra caixa. E aí, na hora da parte de cima, que é maior, na tampa da caixa, também eu meço direitinho e corto ele assim, tá? E o resto, todo o resto do tecido que sobrou, eu deixo ele dobradinho, né? Fica tudo dobradinho assim, porque eu vou dobrando ele dessa forma. Mas é reto, tá? Aqui é só para mostrar para vocês. Vou dobrando ele todo direitinho assim, tá? E guardo ele no meu armário dessa forma. E aí, quando eu vou cortar de novo, aí eu venho aqui na parte e vou cortando. E dessa forma, eu não fico com o tecido todo retalhado, porque se você vai cortando ele de qualquer jeito, ele vai ficando com os buracos, vai ficando todo desordenado, e aí vai ficando retalhado e ruim de trabalhar. Então, eu prefiro refilar ele certinho. Quando ele está guardado lá no meu armário, ele está bonitinho, pronto para uma outra peça que eu vou fazer. E essas sobrinhas, ou eu guardo em uma caixinha, quando é sobrinha que não dá para fazer mais nada com caixa, ou eu não quero aproveitar aqueles pedacinhos para caixa, eu guardo numa caixinha para eu fazer um patchwork quando eu tiver um tempo, ou eu dou para alguém que quer fazer um patchwork, mas eu vou juntando ali aqueles tecidinhos, ou quando eu preciso fazer alguma coisa bem pequenininha, eu recorro a eles também para usar esses retalhinhos, mas fica tudo organizado desse jeito. Isso facilita você economizar tempo, tá? Para você não ter trabalho de ficar cortando o seu tecido. Então, você economiza tempo com isso também. E o seu tecido, ele não fica amarrotado para a hora de você trabalhar forrar a sua peça, né? Ele tá um tecido lisinho, certinho. Então, essa organização na hora do seu tecido é muito importante, tá? E outra dica bem interessante para vocês também. É uma delícia a gente abrir um armário com nossos tecidos e sentir um perfuminho, né? Uma fragrância ali gostosa. Fragrância. Um cheirinho gostoso lá para você sentir naquele tecido. É uma delícia. Mas evitem fazer esse tipo de coisa, porque vocês não sabem o que o seu cliente vai colocar dentro daquela caixa. Isso aqui eu já falei muitas vezes, quase todas as lives eu falo sobre esse assunto, porque é comum você deixar cheiro no tecido, por mais gostoso que ele seja, mas corre o risco da pessoa que está recebendo esse presente ser alérgico, ou a pessoa que está comprando para presentear ser alérgica, e colocar alguma coisa de comer ali e o cheiro passar para o negócio. Então, evitem perfumes na peça de vocês, a menos que a cliente encomende uma caixa e fala, tem como você colocar um sachê na gavetinha ou dentro da caixa? Aí é outra história. Mas nos tecidos que vocês vão forrar, as caixas que vocês não sabem nem para quem vai ser, evita fazer esse tipo de coisa, tá? Pode ser ruim para você. O tecido, existe alguma ocasião de que não se deve usar o tecido de algodão? Não, que eu saiba não. O tecido de algodão, ele é bem-vindo a qualquer momento, tá? Ele é muito bom. O que conta mais nisso é a cor que você vai usar. Por exemplo, se você vai fazer uma carteira, um porta-passaporte, por exemplo, que são coisas que você vai ficar segurando ali na mão por algum tempo, você fica, às vezes, horas ali na fila para fazer o check-in do seu voo, alguma coisa, você está com o seu passaporte na mão, você fica ali muito tempo com ele assim. Se você usa uma cor muito clara, ele vai sujar muito rápido. E como vocês sabem, a cartonagem não pode ser lavada, tá? O que a gente pode fazer para amenizar um pouquinho a sujeira que vai juntando nela, tem uns sprays que você pode impermeabilizar a sua peça. E isso você pode usar em qualquer coisa que você forrar com tecido, né, na cartonagem, você pode usar esse spray. Aqui eu compro um que a gente usa de mochila, de sapato, quando o sapato ele é de tecido, alguma coisa assim por causa da neve. Então você passa, neve, chuva, né? Você passa assim e ele não penetra. Então, esse impermeabilizante aí você pode usar também para colocar na sua peça, tá?
Oi, Dani, bem-vinda. Então, é para isso que você pode fazer, para impermeabilizar a sua peça e evitar que suje tanto. Não é que não vai sujar sim, só que não tanto quanto se você não fizer. Então, peças que você vai usar muito, segurar muito ali, evita tecido claro, tá? Opta por um tecido mais escuro. E entre uma caixa forrada com tecido e uma caixa forrada com papel, qual é o benefício do tecido, né? Já que hoje nós estamos falando do tecido. O tecido você faz uma caixa quadrada 15 por 15 com tecido e uma caixa 15 por 15 forrada com papel. O valor que você vai cobrar é totalmente diferente. Mas é porque, o tecido é mais caro? Não, não é isso. É que o trabalho que a caixa forrada com tecido dá para você é bem maior do que a caixa forrada com papel, tá? E o material usado para forrar a caixa de tecido vai mais material do que a de papel. Por exemplo, para você fazer uma caixa forrada com tecido, você utiliza o papel cartão, que é para fazer todo o acabamento dele por fora. Algumas pessoas fazem esse acabamento por dentro, né? Colocando as laterais ali por dentro. Eu gosto de fazer por fora. E também a base da caixa, né? A base de dentro dela, o acabamento interno dela da base, você usa o papel cartão. Então, nesse sentido, você gasta mais tempo e, por isso, mais material também, tá? Então, o preço entre uma e outra é mais caro. E você não vai aumentar o valor só porque usa o tecido e mais papel. É o seu tempo também, porque você vai demorar praticamente o dobro do tempo de fazer uma caixa forrada com papel, tá? Então, tem esse detalhe aí também. As minhas alunas, algumas preferem forrar com papel, outras preferem forrar com tecido. Mas a grande maioria das pessoas gosta de forrar com tecido porque o tecido não rasga. As pessoas têm isso na cabeça, né? O tecido não rasga, ele é mais fácil. Mas é uma questão mesmo de você se adaptar e gostar mesmo, é gosto. Agora, tem um tecido que eu já comprei, porque eu comprei errado. Eu vi ele na loja, eu achei ele bem bonito, ele parecia jeans. E eu nem prestei atenção no tecido assim, e gostei e comprei. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui dobrar ele, né? Como eu falei para vocês, a primeira coisa que eu faço é dobrar. Eu percebi que aquele tecido, ele era gaze. Gaze aqui seria aquele tecido para fralda, sabe? Mas é um gaze tão bacana, assim, tão bonito, sabe? Tão diferente, que ele não parecia gaze. E eu só fui perceber quando eu forrei a caixa. Por quê? Sabe o tecido de fralda, se a gente pegar na ponta dele, por exemplo, faz de conta que aqui é um tecido de fralda, né? Você pega aqui, puxa, ele se solta, né? Porque ele tem duas partes aqui, ele se solta. É isso que acontece com esse tecido. Então, o que acontece? Ele gruda por baixo ali, né? Onde você passou a cola e grudou ele, mas a parte de cima fica solta. Então, você passa a mão, ele fica dançando. E aí eu não finalizei a caixa, eu só fiz a primeira colagem, vi que ele era desse jeito, eu aposentei ele e nem sei onde está esse tecido. Ele depois eu acho que acabei fazendo o que com ele, mas para cartonagem não é possível usar esse tecido, tá? Ele fica desse jeito, a não ser que inventem aí alguma técnica que eu desconheço e aí dá para usar ele, tá? Nem papelando ele não vai funcionar por causa disso. Então eu vou mostrar para vocês os tecidos. Esse aqui foi o que eu dei a explicação, né? Que é um tecido de algodão. Acho que eu não me ligo também em nome de tecido, tá? Pela seguinte razão. Porque os nomes em português não tem nada a ver com os nomes japonês. Então, eu não quero ficar no trabalho de ficar procurando como que ele chama. Porque quando a gente chega aqui numa loja para comprar, eles também não te dão tanta atenção assim, sabe? Para ficar explicando. E vai ser todo aquele japonês ali, eu não vou gostar. Então, eu prefiro nem saber nome de tecido. Então, eu vou lá, gosto, vejo e aí eu levo. Então, nome é uma coisa que não me ligo, então eu não sei nome
muito dos tecidos. Mas esse daqui eu acredito que deve ser uma popeline, uma coisa assim. Mas é um tecido de algodão, 100% algodão, muito gostoso de trabalhar, tá? Esse é um. Agora, um tecido aí no Brasil, que é bom vocês ficarem ligadas nisso agora, porque tá chegando, a gente está agora em março, né? E logo vem aí as festas juninas. Um tecido maravilhoso de trabalhar, que poucas pessoas dão valor nele na cartonagem, é a juta não, é a chita, tá? Ele é maravilhoso de trabalhar. A chita, ela cola, que é uma maravilha, adere muito bem à cola e fica lindo. E a chita é esse tecido aqui. Ele tem as tramas, ele é muito, as tramas dele é muito aberta, né? Então ele é muito transparente. O que acontece? Quando você vai forrar, o único problema que eu achei na chita é esse. Pelas tramas dele ser muito aberta, dá para você ver a parte de baixo, né? Que é branquinha e tal. Mas isso não é problema também, tá? Dá para você fazer numa boa, a não ser que o seu papel é como o meu, cinza de um lado, branco de outro. Aí um lado da caixa você coloca no branco, no outro lado você coloca no cinza, aí vai ficar um defeito, vai ficar muito feio. Mas se a parte que fica exposta, né, ali, a parte de fora, você usa toda do lado branco ou toda do lado cinza, não vai ter problema na sua peça. E aí eu trouxe um suplá que eu fiz com a juta, eu tô com juta na cabeça, com a chita, tá? Que é esse suplá aqui. Aqui é onde a gente coloca o prato, tá? Então aqui você coloca o prato, põe ele na mesa, seria um jogo americano, mas ele é feito de cartonagem, e aqui o lado de baixo dele também é na chita, e você pode usar ele dos dois lados também, tá? Pode colocar ele assim, como pode colocar assim, e para decorar uma mesa na festa junina fica lindo fazer isso daqui, tá? Então esse é um suplá feito de chita. Aí eu tenho essa bolsinha, tá? Que ela é feita com tecido de kimono. E o tecido de kimono é 100% sintético, ele não tem nada de algodão. Tá vendo? Ele tem até um brilho aqui, ó. Então eu compro o kimono e aí eu desmancho e faço a peça, ó, para quem tá no Instagram, essa peça aqui, ele é todo sintético esse tecido aqui, tá? E dá para trabalhar numa boa, não precisei laminar ele, não precisei fazer nada. Do jeito que ele é, eu trabalhei com ele, tá? Muito bom. Depois, tem esse aqui, esse tecido aqui, eu acho que ele vai ser... Ele é um tecido japonês, tá? Se usa também para fazer a faixa do kimono. E ele é 100% sintético também. Mas ele é parecido, tá? Com aquele crepe de seda do Brasil. Ele é parecido com aquilo lá, tá? Dá para trabalhar numa boa, sem precisar laminar, tá? Então, esse daqui, ó, pode trabalhar com crepe de seda também numa boa, não precisa laminar. Aí, eu tenho um tecido, que eu não sei o nome dele, né? Mas eu falo que ele parece esse tecido de sombrinha, tá? Ó, esse daqui. Pode ver, ele tem um brilho, ele não tem, ele é 100% também sintético, e com ele eu fiz uma bolsinha igual àquela, que é essa daqui. Só que esse tecido eu laminei, então foi preciso laminar ele, tá? Porque ele mancha e ele é muito fininho também, então eu laminei ele, tá? Aí trabalhei numa boa, colou muito bem, pode ver que eu forrei ele, o tecido ele foi forrado por dentro e por fora, mas foi laminado, tá? E é um tecido parecido mesmo de sombrinha. Então, 100% sintético. Esse tecido aqui, eu queria fazer uma caixa para Páscoa e eu não podia sair para comprar. E eu falei pro meu filho, vai lá comprar para mim? Ele foi. E aí ele trouxe esse tecido. Horrível de trabalhar. Só que não impossível, tá? Ele é chato de trabalhar, ele é um tecido estranho, ele parece algodão, mas ele tem um pouco de... Ele é sedoso, é isso, ele é sedoso esse tecido. Ele, quando você vai com a espátula pôr ele para dentro para fazer o acabamento, ele não te obedece.
E aí, nesses casos, nessas partes que o tecido não obedece, o que você faz? Coloca uma fita ali, uma fita crepe, para segurar ele até ele dar uma secadinha e depois você continua, tá? Mas eu fiz as caixas com ele, foi caixas difíceis que eu fiz com ele, foi caixa coelho, formato de coelho, que tem um monte de voltas e tudo. Fiz com ele numa boa. Chato de fazer, chato de trabalhar, mas não impossível, dá para fazer. Tem que ter um pouco de paciência ali, mas ele ficou bom. Agora, um tecido que não dá, não dá. Eu já fiz caixa com ele, mas o tempo que você perde trabalhando com esse tecido não vale a pena. É esse daqui. Esse tecido ele é veludo. Então, eu vou chegar bem pertinho da câmera. Ó, a parte preta é veludo. A parte bege é, sei lá, eu acho que esse negócio aqui parece, ela tem um pouco de brilho, parece um cetim, parece um negócio assim. Ó, vou chegar aqui perto para vocês. Esse tecido é horrível, porque quando você vai grudar uma parte na outra que vem nesse veludo, ele não cola direito e mancha, que é uma maravilha. Então, esse tecido aqui, ele é muito ruim de trabalhar e eu peno para fazer com ele. Perde muito tempo, tá? Então, não vale a pena, não. Mas tá aí. Aí, eu vou mostrar uma caixa para vocês, que eu amei esse tecido quando eu vi, tá? E ele não é... Eu comprei ele porque eu amei, eu achei ele muito lindo. E não me importei que ele não era de algodão e ele não me deu trabalho nenhum. Delicioso de trabalhar, tá? Então, por dentro... Cadê a parte que abre? Por dentro ele é... Eu fiz um poazinho e o resto tudo com ele. Eu fiz várias coisas com esse tecido. Eu fiz porta-crachá, eu fiz carteirinha com ele. Ele é delicioso de trabalhar, tá? Então, também, eu acho que esse daqui entra naqueles que é metade algodão, metade sintético, sabe? Ele é muito gostoso de trabalhar, valeu a pena. Aí, outro dia, fui no Daiso, aquela loja que tem aí no Brasil, sabe? Que seria o tipo 1,99 aqui do Japão. E eu encontrei esse tecido, eu achei ele tão bonitinho, mas ele é igual àquele, ele parece tecido de sombrinha. Eu não fiz nada com ele ainda, mas eu sei que vai dar certo, tá? Mas eu sei também que eu vou precisar laminar ele, porque ele não vai onde junta um com o outro aqui, ele não vai colar direito. E eu não gosto de usar outras colas que não seja cola branca. Somente para fazer essas peças aqui, para colar essa parte aqui arredondada, que eu uso a cola de contato, por causa do cheiro, é muito forte, sabe? Então, aí, para esses aqui não tem jeito, eu uso porque eu quero fazer logo. Mas para fazer caixa assim, eu só uso mesmo a cola branca, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, como eu tô falando aqui já faz tempo de laminação, de empapelar, e muitas podem não conhecer o que é isso. Aquele tecido que eu falei que parece de sombrinha, que é de oncinha, é esse daqui. Eu empapelei ele. O que é empapelar, Edi? Eu tenho uma aula, inclusive foi esse aqui eu acho que eu fiz na aula, tá? É como se empapela o tecido. Então, lá no YouTube, eu tenho essa aula ensinando, tá? Então, o que você faz? É um papel sulfite que tem atrás. Esse sulfite que a gente faz cópia mesmo, tá? É um papel sulfite que eu tenho aqui atrás. Passa a cola no papel sulfite e vem colando o tecido em cima e alisando ele com a espátula com muito cuidado, tá? E devagarinho, parte por parte. Não é chegar com o tecido e pá lá em cima, não, tá? É de pedacinho em pedacinho para ele não fazer bolha e ficar direitinho. Quando você terminar de fazer a sua laminação, para você ter um acabamento bem legal, você pode passar o ferro nele, que ele vai ficar bem legal, vai ficar bem lisinho assim, vai ficar um trabalho bem bonito. Mas sempre que você for utilizar ferro de passar nas suas peças, tá? Sempre protege com outro tecido por cima. Não coloca o ferro direto, porque principalmente o ferro que a gente usa no ateliê, ele acaba sujando com um pouquinho de cola, com alguma coisa, e isso pode manchar o seu tecido. Então, protege ele por cima, para depois, então, você passar o ferro. Eu gosto de usar uma... Quem faz bolachinha conhece. Eu vou pegar aqui, gente, espera um pouquinho só.
É uma manta que eu não sei como que chama. Eu comprei desses sites, assim, da China, sabe? É isso aqui, ó, tá vendo? Ele não gruda nada. Você pode colocar ele em cima da panela e passa o ferro quente aqui, que ele não vai grudar na sua peça, tá? O ferro não vai manchar, não vai fazer nada. Ele não gruda, ele é muito bom. Quem me falou disso daqui foi uma professora também de patchwork, só que ela faz aplique. E então ela usa esse tipo de material aqui para fazer os apliques naquele material que é o dupla. Como chama? Aquele. Esqueci o nome agora. É um que você tira a pelinha, assim, o papel, e ele gruda dos dois lados para fazer aplique. Eu esqueci agora o nome desse. Se alguém lembrar, saber o nome que eu estou falando aí, coloca aqui no chat para todo mundo saber. Eu esqueci agora o nome. Termocolante, é isso aí. Para usar o termocolante, então use isso aqui para não grudar, tá? Que mais? Eu acho que de tecido, o que eu precisava passar para vocês é isso. A mensagem principal que eu queria dar é para vocês não ficar achando que somente algodão é possível trabalhar. Como vocês viram aqui, eu mostrei várias peças que eu fiz com tecido que não é algodão. Então, é possível trabalhar com qualquer tecido que você queira, tá? Hoje, por exemplo, olhando ali o Instagram, eu vi uma peça que a pessoa aplicou renda na caixa dela e ficou maravilhosa, ficou linda. Então, você pode se aventurar usando outros tecidos, tá? Então, vamos lá nas perguntas que vocês deram aqui. Quiserem fazer pergunta, pode fazer. Vou ver aqui, ó. Ainda não usei a chita, mas falam que é bom lavar ela antes para fechar um pouco as tramas. Na cartonagem, Silvia, eu não acho necessário você lavar o tecido, tá? Eu, por exemplo, nunca lavo os meus tecidos. Se for para patchwork, sim. Eu tenho o lado do meu armário o tecido que é só de patchwork, e aí esse eu lavo. Porque são peças que você vai lavar depois, ele pode encolher. Mas pode ser também, se as tramas abertas, você vê o papelão ali por baixo te incomodar, pode lavar. Agora, se por exemplo, eu vou chegar bem pertinho aqui para você ver, ó. Se ficar assim, e isso não incomodar você, vou chegar aqui perto do Instagram, ó. Se ficar assim e não te incomodar, esses branquinhos que vocês estão vendo aqui é o papel por baixo, tá? Aí não tem necessidade de gastar esse tempo aí, porque você vai ter que lavar e provavelmente vai ter que passar, né? Porque tem tecido que quando a gente, mesmo ele estando amarrotado, quando a gente cola no papelão, ele não aparece os amassados, né? Mas tem tecido que aparece sim. Então tem tecido que você vai precisar passar ele, tá? Como é forrar com pelúcia? Pelúcia? Como assim? Cheio de pelinho? Esse aí eu nunca vi, Kátia. Eu já forrei com que parece camurça. Ele tem uns pelinhos também, mas uns pelinhos assim delicado, não chega a ser uma pelúcia. Mas a pelúcia, deixa eu pensar aqui um pouco. Eu acho que se você fosse forrar com pelúcia, seria uma coisa assim, por exemplo, a parte interna de uma caixa. Deixa eu pegar uma caixa aqui. Deixa eu pegar essa gaveta, mas vai dar mais certo. Se você quer forrar com a pelúcia, eu acredito que... Nunca forrei, tá? Mas, por exemplo, aqui, essa base interna dela, você poderia forrar e depois vir com o acabamento aqui por dentro, e aí então não vai pegar cola nela, né? Porque a parte... Aí você vai ter que fazer o acabamento interno, não fazer ele externo, igual a gente costuma fazer. Você vai fazer o acabamento interno. Essa parte que esconde vai ficar aqui por dentro. E aí fica esse fofinho aqui. Ou a tampa dela, tá? Se no caso você pode fazer com a tampa, mas fazer uma tampa tipo... Deixa eu pegar uma coisa assim. Ó, aquele tecido que eu falei que é ruim, ó, eu fiz esse ovo.
É tipo assim, sabe? Você vem com a pelúcia, desce ela e aí então faz o acabamento dela aqui, tá? Pode ser que dê certo, mas se os pelinhos forem, eu não sei como que é essa pelúcia que você está falando, mas se os pelinhos forem muito compridos, aí você pode lambuzar de cola e aquilo vai endurecer, vai ficar estranho. Mas se for uma coisa assim mais delicada, aí não tem problema. Aí você pode trabalhar numa boa, que aí não vai manchar. Mas usa essa pelúcia em lugares assim que não seja as laterais, porque eu imagino que ela também vai ser grossa, então aí vai ficar ruim para você fazer as dobraduras dela, né? O acabamento de dobragem. Então, nisso daí. Mas o camurça, o tecido camurça, fica muito bonito de fazer e ele é muito gostoso de trabalhar também, tá? Olha, gente, uma coisa muito legal também é fazer aproveitamento, sabe? Às vezes você vai fazer um limpa no seu armário e tira um monte de coisa que tem lá, roupa que você não quer, camisa do marido, as crianças cresceram e as roupas ficou sobrando, você não tem o que fazer com ela e vai jogar fora, não tem ninguém para doar, nada disso. Aproveita e faz as peças, porque e isso pode ser até um grande chamariz, porque às vezes, vamos supor, uma noiva, ela casa e aí ela compra aquele vestido, né, de noiva. E aí aquilo vai amarelando, vai ficando lá, e ela fala, eu não quero mais esse negócio. E de repente você pode transformar esse vestido dela em uma peça que aí sim ela vai usar, né? Uma peça de recordação. Tantas outras coisas, né? Às vezes algum tecido que remeta alguma lembrança bacana para alguém, você pode estar usando essa peça para transformar em uma caixa. Coisas assim, sabe? Então, você pode reaproveitar vestido, pode reaproveitar camisa, saia, lençol, cortina. Cortina é uma coisa muito comum, porque a gente enjoa da cara da nossa cortina, né? E aí quer trocar. E aí aquele tecido que sobra, algumas pessoas aproveitam para fazer alguma coisa, almofada, sei lá o quê. E aí sobrou aquele pedaço, você pode fazer uma peça de cartonagem, uma lixeira, uma caixa para deixar ali em cima de um móvel, para pôr alguma chave, alguma coisa, sei lá, um porta-chave. Então, você pode reaproveitar esses tecidos aí, ao invés de jogar fora, né? Então, você tem como usar também, e é legal isso daí. Então, olha, muito obrigada pela presença de hoje. Um super beijo e até amanhã, meninas.